perfeitamente compreensível. Num momento igual a esse, a gente tem que entender que a situação é bem complicada. Olá, boa noite, para quem ainda não disse, quem foi chegando depois. Nós estamos hoje encerrando o período de comemoração pelos 30 anos do Programa Estação da Leitura. O GEPEL, Grupo de Pesquisa e Extensão em Literatura, é um dos projetos ativos no Programa Estação da Leitura, nesse momento. O GEPEL está trabalhando com 2 níveis de pesquisa em literatura, o nível iniciante, que se apresentou ontem, e uma parte deles, e hoje nós vamos ouvir 8 pessoas desse nível também, do nível iniciante. Ontem, no início da noite, se apresentaram as pessoas de nível intermediário. No próximo ano, havendo possibilidade, nós vamos divulgar com muita antecedência a data para o reinício das nossas atividades, de uma nova seleção. Então, fiquem de olho nas mídias digitais, tanto no Facebook quanto no Instagram, do Programa Estação da Leitura e do GEPEL. Se você não segue ainda esses perfis, por favor, sigam, porque aí você vai receber essas informações assim que for postada. Boa noite, Diogo, boa noite para todo mundo. É muito interessante que a gente reflita sobre a pesquisa no ambiente universitário num momento como este. E, assim, apesar de toda a dificuldade que representa o ensino remoto, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que estiveram ao meu lado durante todo esse período e colaboraram para que o evento de ontem e de hoje, todos os eventos que fazemos juntos, sejam eventos muito bem-sucedidos. Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer a equipe Stali, Miriam, que é a secretária do Programa Estação da Leitura, Cauana, que nesse momento atua como estagiária, e Cirlane, Cauana Barreto, e Cirlane Vieira, que está nos deixando justamente por causa da conclusão do curso. Então, eu agradeço muitíssimo à equipe e acho que é extremamente importante que a gente tenha em mente que essas atividades não se faz sozinha. Existe, de fato, por trás, toda uma equipe trabalhando e trabalhando muito e muito duro. Além disso, eu gostaria de registrar meu agradecimento pela participação das pessoas que estiveram aqui ontem à noite, ouvindo os convidados, e ouvindo os pesquisadores e pesquisadoras do GEPEL. Sobretudo, eu registro também o agradecimento à professora Fabiana Morim, que, durante meu período de licença, irá responder pelo Programa Estação da Leitura GEPEL. É importante essa continuidade, ainda que eu me afaste por alguns meses, é importante essa continuidade com uma pessoa que já conhece essa estrutura do GEPEL. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de registrar a presença das pessoas aqui hoje, registrar e agradecer. Eu sei que nós estamos num momento muito complicado, por causa da chuva intensa que estamos tendo nesses dias, por causa do recesso na UESB, que muitos aproveitam esse período de recesso para um breve descanso entre um semestre e outro. Então, eu renovo aqui os meus agradecimentos a todo mundo que está participando. Hoje eu vou coordenar essa mostra, vou dividir esse momento com vocês em etapas. Na primeira etapa, teremos uma rápida apresentação com a projeção da síntese da fala de vocês. Depois dessa rápida apresentação, nós vamos abrir para um debate. No debate, as pessoas que estão aqui poderão fazer perguntas a quem se apresentou. Então, por gentileza, caso vocês tenham alguma pergunta a ser feita, já vai anotando que depois das apresentações a gente abre esse momento do debate. Obrigada, Ligiane. E depois desse momento, nós vamos ainda ter o lançamento virtual do livro da professora Ivanildes Moura. Então, são 3 etapas: a apresentação oral das pesquisadoras e pesquisadores, segunda etapa, o debate, e, por fim, nós culminamos esse evento com o lançamento do livro da professora Ivanildes.
Então, eu dou início à primeira etapa, convidando para que se apresente para nós hoje a aluna, aluna não, perdão, ex-aluna Stephanie. Stephanie dos Santos Freitas, você me ouve? Ouço sim, Pro. Boa Pronto, a palavra noite, é professora sua. Zilda. Boa noite a todos. Meu nome é Stephanie dos Santos Freitas. A minha linha de pesquisa é Literatura, História e Memória do GEPEL. E o tema optado foi a importância da imagem na educação. Eu utilizei esse tema porque eu já trabalhei e realizei outras pesquisas nessa mesma área, numa oportunidade que eu participei do grupo do PIBID, né, da UESB. Eu não sei se eu falei que eu sou formada, né, em letras da turma 2017.1 da UESB de Jequié também. A obra, né, optada para poder apresentar esse tema foi A Menina da Foto, Minhas Memórias, do Horror da Guerra ao Caminho da Paz, da autora Pan Chin Kim Puk. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra e, na verdade, essa obra explica muito bem a importância da imagem e foi por isso que eu optei por ela. Se vocês puderem acompanhar no slide, eu vou estar lendo e explicando um pouquinho sobre. A obra, no caso, ela é autobiográfica, apresenta a trajetória de uma menina que vivenciou um ataque químico na Guerra do Vietnã, que ocorreu em 1972. Conflito esse que matou mais de 2 milhões de vietnamitas. Então, a gente pode observar, né, que essa obra que foi utilizada, ela traz detalhes de um fato que a gente percebe que é atual. Guerras no mundo todo têm ocorrido, e até hoje ocorre, né? Essa ocorreu em 1972, mas até hoje a gente vivencia guerras. E a autora, ela explica muito bem, com riqueza de detalhes, tudo que ela sofreu, o que ela passou. E aí ela diz essa frase: quando criança, eu desejava que aquela foto nunca tivesse sido tirada. E, através dessa frase que a autora diz, a gente pode refletir sobre a divulgação não autorizada, que é um fato também que ocorre até hoje, nessa era digital. Essa publicação de fotos sem autorização de quem está ali, a gente percebe que ocorre até hoje, né? E aí eu coloquei a foto, né, que é trabalhada no livro, aí ao lado, para a gente poder analisar um pouquinho. É perceptível na primeira foto, a menina, que é a autora do livro, que é a Kim, ela está ao meio. A gente percebe o rosto, o semblante de terror. Por isso que o título do livro vem dizendo sobre terror, sobre medo, né? Pavor. É o que ela sofreu. A gente observa ela totalmente nua, despida, porque foi essa substância que teve contato com a pele dela, destruiu a roupa que ela estava vestindo. Ela tinha 9 anos nesse ocorrido, e ao lado esquerdo de Kim estão 2 de seus irmãos, e ao lado direito, 2 de seus primos. Então a gente percebe que foi um terror e que ela vivenciou também ao lado da sua família, não foi só aquele povo que vivia ali, né? Foi milhares de pessoas e também a família dela que estava ali presente. Também no rosto dos primos e irmãos, a gente percebe, né? Choro, medo, pavor. Aí ela também diz, nessa frase que eu descrevi aí, percebi que a imagem era um presente poderoso, com o qual poderia trabalhar para alcançar a paz. Por que essa autora disse isso? Porque ela revelou que anos após de sofrimento e ódio, tanto é que ela teve que realizar 17 cirurgias de reconstrução, porque o corpo dela ficou totalmente deformado. Ela sofre dores nos braços e nas costas até hoje. E ela encontrou finalmente a paz e percebeu que poderia usar sua foto para impulsionar uma campanha contra a violência. Até atualmente ela comanda uma organização de auxílio a crianças em áreas de conflito. Então ela transformou uma tragédia
e um benefício para o mundo, para a sociedade. Por isso que me chamou muita atenção essa obra e eu decidi colocar no meu trabalho. Abaixo da primeira foto, a gente percebe a reconstituição desse fato. Aí a autora já, na atualidade, com os primos e irmãos, e a gente percebe, né, a satisfação no rosto, a diferença e o contraste das imagens. A primeira de guerra, de terror, de pavor. A segunda nos traz uma paz, uma tranquilidade. O semblante dela reflete, né, o céu está azul, e a gente percebe a diferença, né, dos períodos. E aí, na última frase que eu coloquei aí no slide, o trabalho com imagem é uma técnica eficaz, pois possibilita a apreensão da atenção do aluno e facilita a compreensão e aprendizado do assunto. Ao utilizar imagens, são enviados estímulos visuais, captados pelo subconsciente daquele que as vê, e posteriormente recordadas quando em situação de retomada daquele tema. Então, essa frase resume bem o que eu trabalhei nesse projeto. A gente já nasce com uma imagem, né? Quando a gente, desde a barriga da nossa mãe, a gente abre o olho e já vê uma imagem, mesmo que a gente não se lembre. Então, a imagem ela está presente desde os tempos remotos, desde a era das cavernas, quando os homens desenhavam. Então, a imagem está presente na nossa vida e é importantíssimo utilizar esse recurso na sala de aula, na educação, porque é mais um benefício para o aprendizado. E algumas das referências que foram utilizadas foram Paulo Freire, na importância do ato de ler, a obra de 1986, Lúcia Santella, O que é semiótica, de 2007, Charles Saint-Percy, Semiótica, de 2010. Eu agradeço muito pela atenção e pela participação de todos nesse evento. Quero agradecer a professora Zilda, que é maravilhosa, e que desde a faculdade ela foi minha professora, sou muito grata, e a todos os participantes desse projeto. Sucesso a todos, obrigada. Parabéns, Stephanie. Uma pesquisa muito importante sobre um livro que, de fato, traz uma contribuição de um registro, de um momento histórico, um momento de conflito mundial, um momento de guerra, e que, lamentavelmente, se repete até hoje. Então, trabalhar com um livro que é mais complexo, escrito por uma escritora que você não conhece, de um país que, de repente, representa alguma dificuldade, é sempre um desafio. Mas você superou esses desafios, está aqui hoje apresentando sua leitura sobre a obra e sobre a realidade retratada na obra. Parabéns, Stephanie. Obrigada, A pesquisadora Evelyn Oliveira adoeceu, lamentavelmente não poderá participar hoje, ela justificou a ausência, e então eu convido Michele para que apresente a sua pesquisa. Boa noite a todo mundo que está chegando, muito obrigada pela presença. Por favor, Michele. Boa noite, Pro. Consegue me ouvir? Sim, eu te ouço bem. Então, né? Boa noite a todos os colegas, aos conterrâneos. Estou vendo que a Pronei Braga está aí acompanhando também. Saí convidando quem eu pude aqui, né? Estou feliz que Sandro conseguiu acessar também. A gente teve aqui, né, Sandro? Alguns. Acho que é para deixar o evento ainda mais bonito, Pro. A gente ficou um pouco mais nervoso, mas né? É para deixar o evento mais bonito. Eu, antes de me apresentar de fato, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, esse momento, que desde ontem tem sido, assim, enriquecedor. Desde ontem, porque já estamos no final, mas bem sido, né? Tem sido enriquecedor para todos nós. Parabenizar a Stephanie, dizer que eu fiquei fã de carteirinha aí da pesquisa dela, enfim. Mas vamos lá, né? Vou me apresentar. A Prosilda já falou meu nome, eu me chamo Michele Lago Morbeck. Eu sou formada em dança, licenciatura em dança pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, também UESB. Faço parte da casa já, né, em outra linguagem, que é a dança. E no ano de 2014, eu estava lá defendendo, com o título de TCC, Professoralidade,
saberes em construção, porque eu penso que nós, professores, estamos sempre em construção, né? A cada dia é um novo modelo de pensar, é um novo modelo de agir, é a gente se entranhando ali das vivências dos nossos alunos, trazendo para a nossa escrita as inquietações que foram muito faladas ontem, bem faladas, né, que se diga de passagem. Eu fiquei, assim, me sentindo na fala dos colegas ontem, né, porque é isso. Então, lá em 2014, eu estava tentando alinhar a dança com a pedagogia, né? E agora eu estou tentando alinhar a dança com a psicologia. A gente precisou realmente separar cada coisa para poder estudar isoladamente, mas na dança a gente entende que não tem como fazer essa separação, porque se a mente não está bem, isso vai reverberar no nosso físico, né? E esse físico também tem a nossa alma, que também precisa ser alimentada, precisa ser cuidada. Então, esses 3 elementos, né, esses 3 pilares é que a gente denomina de corpo. Então, na dança, a gente não consegue separar a mente da alma e do físico. Então, a gente está inteiro. É por isso que muitas pessoas dizem que a gente está em transe quando está em cena. E, de fato, a gente entra nessa transe mesmo, porque a gente se entrega, né? Muitas vezes a gente não consegue separar o lado emocional, emoção da razão, né? Mas aí vem aí os nossos estudos, as nossas pesquisas para nos ajudar. Então, o discurso proferido é o fazer diário de ser professor, né? E aí eu trago uma frase já que eu utilizei lá na minha escrita de TCC, que a escrita do meu corpo está sendo produzida cada dia e de forma coletiva. Então, eu estou aqui hoje aprendendo com cada um de vocês. Mas a minha linha de pesquisa é a 3, que é a literatura infantil e juvenil, literatura e formação de leitores críticos. E meu tema é os benefícios da dança como minimizadora dos sintomas de doenças psicossomáticas, uma reflexão através de análise com pessoa da cidade de Maracás, Bahia, que é aqui onde moro, onde resido, onde levanto a bandeirinha para muitas questões, né, do fazer ali diário. Então, essa é a minha apresentação para vocês, como título, os benefícios da dança como minimizadoras, né, dos sintomas de doenças psicossomáticas. Pode passar, Pro, tá tranquilo, tá bem na mente aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura já aqui do slide que a Pro já disponibilizou e vou tentando trazer o diálogo, né? Durante os últimos meses, foram realizadas constantes investigações sobre o tema, os benefícios da dança, como minimizadoras dos sintomas de doenças psicossomáticas, uma reflexão através de análise com pessoas da cidade de Maracás, Bahia. Então, por que esse tema? Por que a escolha desse tema? Né? Eu estou em sala de aula, tanto do ensino formal quanto informal, porque eu atuo numa escola do município como professora de arte e atendo aqui no meu espaço como professora de dança. Em ambas as salas, tanto informal como formal, eu pude perceber, né, o índice elevado de crises de ansiedade, de crianças se mutilando. Penso que essa é uma realidade que todos os professores têm vivenciado em sala de aula. E isso me inquietava, porque eu ficava, meu Deus, mas de que maneira eu posso ajudar, né? De que maneira eu posso tocar os meus alunos com a minha arte, com o meu ser professor, né? E aí eu fui investigando, fui conversando com outros professores, e aí eu percebi que essa inquietação se deu primeiramente por conta do clima da cidade, né? Que é considerada uma cidade fria, e por conta disso propícia a desenvolver doenças psicossomáticas. Posteriormente, por conta do coronavírus, que foi responsável também pelo afastamento social inesperado. Então, eu percebi, aqui já tinha muitos casos de depressão, de suicídio, inclusive, né? Isso me inquietava e eu ficava me perguntando por quê. E realmente, quem mora aqui em Maracás sabe, o clima aqui oscila muito. A gente vai trabalhar cedinho de bota, de cachecol, todo, né? Aquecido. Quando dá 10 horas da manhã, o sol já está daquele jeito. Então, o clima aqui oscila muito e isso realmente mexe com as questões hormonais, né? Mexe com a nossa alimentação. A gente vê que aqui tem outros casos que vão reverberar no físico, como a falta da água, né? Que aí vem pedra na vesícula. Enfim, eu poderia desencadear aqui
muitas doenças que eu já percebi que Maracás tem, justamente por ser uma cidade que está a 1.000 metros acima do mar. Então, isso influencia muito. Apesar da dança ser uma prática comum e corriqueira, ainda é pouco explorada pela ciência do ponto de vista psicológico, o que nos leva a pensar que as pessoas não a priorizam como algo necessário, justamente por não conhecer os seus benefícios emocionais, pois é difundida nas redes sociais apenas como benefícios físicos estéticos, e talvez por este motivo as pessoas não a busquem como forma de autoconhecimento. Então, eu fiquei muito feliz quando eu puxei nas redes sociais, né, algumas referências de dança na psicologia, e eu vi que a dança evoluiu muito nesse sentido, né? Eu até comentei com a Prosilda que eu segui aí a Maria Cristina Lopes, que ela é uma criadora do conteúdo digital Psicologia da Dança, porém, ela não estava na minha linha de pesquisa, no que eu queria, né? Eu pretendia trabalhar com os alunos em sala de aula uma troca, né? Porque eu também tinha minhas crises de ansiedade, eu também tinha as minhas inquietações, então eu queria que esse trabalho fosse de mim para eles e eles para mim. Então, uma abertura até para quebrar, né, aquele medo, aquele receio de falar sobre, porque a gente é muito julgado, né? Hoje a sociedade ela coloca as nossas fraquezas, que eu não diria que são fraquezas, eu acho que todos nós seres humanos temos, né, lados negativos e positivos, mas as pessoas colocam isso como uma fraqueza mesmo, como algo que você não deve mostrar. A gente tem que postar nas redes sociais que a gente está bem o tempo inteiro, né? Que a gente está feliz o tempo inteiro, que a nossa família é a melhor do mundo, que a gente não tem problema nenhum com os colegas de trabalho, que a gente tem que dizer amém para tudo, que a gente não tem o direito de discordar, porque se a gente discordar, a gente é problemático, né? Então, isso me incomoda um pouco, porque eu entendo que a tristeza deve fazer parte da nossa vida, assim como a alegria. E aí o filme, Divertidamente, vai nos ajudar imensamente nesse sentido, né? Inclusive, eu até usei ele também nas aulas com minhas alunas para poder falar que é muito natural, muito normal a gente não estar bem todos os dias. Infelizmente, a cobrança é hoje que a gente esteja bem, mas é natural não estarmos. E aí a Maria Cristina ela vai trabalhar isso voltado para os bailarinos, para os professores, que também sofrem, né, pelo corpo perfeito, pelo perfeccionismo de estar em cena, de estar em palco, de dominar a técnica, tem que saber a técnica, não pode errar o movimento de jeito nenhum. Então, nós, professores de dança, bailarinos de dança, também sofremos, e aí surge também, desencadeia outras doenças, né? Por ter que manter o peso ali, e aí vem aquela bulimia, né? Porque come, depois tem que pôr para fora, e todas essas questões. Mas não era isso que eu queria. Fiquei feliz que já tínhamos uma pessoa trabalhando nessa linhagem, mas não era isso. Aí encontrei a minha xará, Michele Silva, que é psicóloga especialista em dança educacional, que trouxe também essas questões da dança na psicologia, mas ainda pautada também no discurso de Maria Cristina Lopes. E aí eu fiquei, não vai dar para eu seguir com minha pesquisa, porque eu não tenho autor, não tenho livro, né? Eu sou uma pessoa tradicional, então eu tinha necessidade de pegar o livro, de folhear, de riscar o livro, né? Eu gosto de riscar ali, de marcar. Ela, não, veja esses artigos e busque esses e tal. E graças a Deus eu consegui fazer a escrita aí do meu projeto, né? E aí eu apresento como contribuição pessoal para os estudos sobre esse tema que eu estou querendo trazer para vocês, a leitura de Lidia Elis Rodrigues, também a Pauliana Weber, da Maia, né, Wesley Barbosa Salles e Leonardo Tadeu Lima da Silva. Gente, o Wesley, ele quebrou minha cabeça, porque ele está na área da saúde mesmo, da medicina, né? E aí ele veio trazer os filósofos Platão, Aristóteles, que já discutiam essas questões, mas eu acredito que eu dei conta do recadinho aí. Estou ainda, né, na escrita do corpo, como falei aqui, aprendendo coletivamente com vocês, mas eu acho que deu para alcançar o que eu desejo trabalhar. E é isso, gratidão. Michele, parabéns. A sua pesquisa é belíssima e necessária. Como professora em formação, eu aprendi muito com você. Como a dança é uma linguagem, é autoconhecimento, é terapia,
e complementação de tudo isso que nós fazemos no nosso cotidiano, mas não sistematizamos, não entendemos como um sistema. A dança é parte de um sistema que pode ajudar a recuperar essa saúde mental tão desequilibrada nos tempos de pandemia e mesmo antes disso, porque, como você mencionou, é um problema recorrente na sua cidade por causa de uma série de coisas, inclusive o clima. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação, sendo de outra graduação, sendo professora de outra área, estar num grupo de pesquisa em literatura e se adaptar tão bem a nós, eu acho assim, extremamente elogiável e te parabenizo. Agora eu convido Mileide Machado a apresentar a participação dela. Por favor, Mileide. Boa noite a todos e a todas. Estão me vendo? Eu estou te ouvindo, vendo ainda não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Estão me vendo? Boa noite, gente, tudo bom? Estou te vendo e ouvindo perfeitamente. Que bom. Meu nome é Mileide Machado Fernandes, eu sou graduada em Letras pela UESB e a professora Zilda, junto com esse projeto maravilhoso do GPEL, iniciamos, né, esse projeto maravilhoso. Eu estou mega ansiosa. Há quanto tempo eu não apresento, gente? Então, eu estou um pouquinho nervosa. Respira fundo, é o tempo que eu preciso para projetar seu slide aqui, tá bom? Tá certo. Vamos nós. Como eu já disse, meu nome é Mileide Machado e o meu tema aqui é literatura, história e memória do GPEL, e o tema é Clarice Lispector. Quem me conhece sabe que eu sou um amante de Clarice Lispector, adoro a literatura dela, e eu sempre acho que nunca se falou o suficiente sobre ela, que ela ainda não mergulhamos o suficiente para poder conseguir entender tudo aquilo que ela passou. E hoje eu vim aqui dar minha contribuição, minha visão da literatura dela e compartilhar com vocês. Bom, o título da minha apresentação é A Representação da Família e da Imagem do Feminino no Conto de Clarice Lispector. O conto que eu escolhi foi Legião Estrangeira, e é um conto belíssimo. Eu convido todos vocês a lerem esse conto, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, quando lê, vai ter uma interpretação diferente. E se você ler no outro dia, na outra semana, no próximo mês, você vai identificar coisas que vocês não identificaram e vão ter uma outra visão, outra perspectiva. E foi isso que aconteceu comigo. E foi por isso que eu escolhi esse conto dela. Pouco se sabe, pouco se estudou sobre Clarice Lispector e o seu relacionamento com a família. A gente tem laços de família, e somente nesse livro que ela destrinchou mais um pouquinho sobre o conceito familiar, principalmente na época que ela vivia, né? No momento que ela lançou o livro Legião Estrangeira, ele estava na beira, foi em 64, foi no auge da ditadura militar, e isso causou um grande impacto. Tem o livro de Nádia, que é a pesquisadora dela, que é a biógrafa dela, que fala que Clarice era ativista até, porque ela participava de movimentos de esquerda, ela era de esquerda, participava de movimentos, ela era muito tímida, mas isso ainda é pouco explorado. Então, como é que uma mulher que participava de movimentos, que sempre procurava mostrar onde a mulher estava na sociedade, não pode ser considerado feminista? Então, eu utilizo da crítica feminista para tentar identificar, nesse conto em especial, a sua crítica. Então, eu vou tentar ser bem breve, porque é muita coisa para se falar em tão pouco tempo. Mas Clarice, ela estava
estava separada já, ela estava desquitada, apesar de que já estava vivendo longe do marido dela, o ex-marido dela, no caso, ele estava nos Estados Unidos, queria voltar ao relacionamento, mas ela não queria. E Clarice Lispector sempre foi uma mulher de pulso firme. Ela tinha muita opinião própria. Então, como é que uma mulher dessas não estava, se pode-se dizer que essa mulher era alheia às lutas femininas, às lutas feministas? Eu acredito que não, porque nos próprios contos dela mostra inúmeras vezes como a mulher, o despertar da mulher. Clarice sempre trouxe a mulher como a principal ferramenta do trabalho dela, da escrita dela. Sempre a visão da mulher, sempre a epifania sempre acontece da mulher, a partir da mulher, ou de algum animal. Mas geralmente são as mulheres que têm esse momento de epifania. A partir desse momento de epifania, a mulher escolhe o que ela vai fazer. Se ela vai seguir adiante, se ela vai tomar algum partido ou se vai continuar na sua zona de conforto. Então, eu acredito que a partir desses contos dela, ela tenta mostrar um pouquinho de forma bem sutil, bem discreta, que a mulher, independente de estar ativa no movimento feminista, ela pode sim, na descoberta de si, o próprio movimento. Porque para você estar à frente de se libertar de certas amarras. Então, esse conto de Legião Estrangeira, ela aponta muito sobre isso. Conta a história de uma mulher que ela é uma escritora, tem 4 filhos e é casada, e tem uma família, que tem uma menina chamada Ofélia, que vai todo dia visitá-la. E ela é uma mini adulta, apesar da menina não ter nem 10 anos de idade, mas ela se comporta como se fosse já uma mulher. Corrige a autora, fala que a autora não é, a autora narradora não está sabendo educar seus filhos direito. Mas como é que uma criança de 10 anos de idade tem essa autonomia de corrigir uma mulher adulta a corrigir seus filhos? Esse que eu acho o ponto principal do texto que eu capturei foi esse. A partir desse momento, eu percebi que ela está fazendo uma crítica às mulheres, à sociedade da época estava criando as novas gerações para serem iguais, a terem os mesmos tipos de pensamento, acabar sendo as mesmas pessoas. Enquanto a narradora era uma mulher, ela tinha os filhos dela, cuidava da casa, cuidava do marido também, porque apesar de ela trabalhar fora, escrevendo, a obrigação continuava de cuidar dos filhos e da casa. Mas ela tinha essa escapatória de não sou apenas isso, não sou apenas mulher do lar, eu sou uma escritora. E esse é um ponto bem interessante, e espero que em breve todos possam compartilhar comigo dessa leitura do artigo que a gente está produzindo. Parabéns, Mileide. A sua pesquisa Obrigada. traz um novo olhar, uma nova leitura a respeito dessa obra de Clarice, mas das obras como um todo. É extremamente importante a maneira como você lê Legião Estrangeira. Tem uma importância tão grande que, só para comentar com vocês, na Católica de Salvador tem mestrado e doutorado em família contemporânea, especificamente sobre essa temática de família. E no que diz respeito à crítica feminista, ao estudo da representação da mulher, existem, assim, dezenas também de universidades que trabalham com isso. Então, o seu projeto de pesquisa e, portanto, a sua apresentação aqui hoje contempla alguns aspectos que têm sido muito valorizados pelas universidades e que conduzem à publicação, que conduzem à continuidade da sua graduação. Fico extremamente feliz com a sua participação aqui hoje e, de uma certa maneira, a leitura que você faz sobre Clarice se soma, né, e acrescenta as leituras já existentes. Então, te parabenizo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Rosa. Obrigada a todos, boa noite. Imagina. Agora nós vamos ouvir Leda. Vou pedir a Leda que, se estiver me ouvindo, se pronuncie para que a gente possa iniciar a sua apresentação.
Aproveito para registrar a presença da autora que vai fazer o lançamento do livro hoje, professora Ivanildes Moura. Oi, Pró, estou aqui, boa noite. Olá, boa noite. Só um minutinho medo, a gente precisa ficar confirmando se as pessoas estão presentes em função da chuva muito forte, que a internet oscila, né? Pois não, Leda, fala é sua. Bom, boa noite a todos. Eu sou Leda Soares da Silva, sou graduada em Letras pela UESB. Agora, pesquisadora do GEPEL, né, com muito orgulho, uma honra retornar a esta casa, é sempre muito prazeroso. E a minha linha de pesquisa hoje é a literatura infantil e juvenil, leitura e formação de leitores críticos. Meu tema, né, a formação de leitores, mas para apresentar para vocês eu trouxe uma frase, né, de um autor assim que já é o meu mais novo caso amoroso, porque ele surge em um momento muito oportuno, né, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, e ele diz assim: existe, pois, ação educativa maior do que esta de formar leitores? E é com esse tema que eu venho apresentar para vocês a minha pesquisa, que tem como título A Formação do Leitor na Educação Básica, uma experiência baseada em projeto pedagógico, realizada com os alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Municipalizada Renato Vaz Sampaio, em Maracás, Bahia. Eu estou trabalhando com os meus alunos aqui na cidade de Maracás. A minha pesquisa, ela surge, entre outras inquietações, e eu gostaria de fazer uma ressalva à fala da Luciana ontem, que ela falou que a pesquisa surge daquilo que nos inquieta. Então, entre outras inquietações, eu gostaria de frisar aqui duas, né, que trouxeram a essa pesquisa, esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. A primeira é que nós não somos ainda uma cidade leitora, né? Então, embora a gente seja de uma cidade pequena, mas a nossa cidade ainda não é uma cidade leitora. E essa é uma coisa que vem me inquietando, né, há algum tempo. E a minha segunda inquietação é que nesses 10 anos de educação, né, de prática em sala de aula, eu sempre venho escutando de colegas, professores, coisas do tipo: ensina o menino a ler, faz umas aulas de leitura, como se a leitura fosse algo exclusivamente da disciplina de língua portuguesa. Então, essa é uma inquietação que bate muito forte, né, em mim, enquanto educadora, porque, assim, eu fico perplexa quando a pessoa me fala isso e fala na naturalidade, como se fosse uma coisa natural, como se as outras disciplinas estivessem isentas das aulas de leitura. Quer dizer, então, o professor de português ele tem que ensinar leitura, e só isso, porque na matemática não se lê, na geografia não se lê, então, é uma inquietação que, durante muito tempo, né, eu ouvi e não tinha uma resposta pronta, mas hoje eu já tenho uma resposta muito bem argumentada. Então, hoje eu não ouço calada. Hoje eu tenho uma resposta, certo, para isso. E a minha resposta maior é justamente esse projeto, que é só uma pesquisa, está em andamento, mas que, com certeza, a partir do ano que vem, a gente já começa a colocar em prática aqui na cidade de Maracás. O presente trabalho ele foi elaborado com o intuito de desenvolver o hábito da leitura na perspectiva da leitura literária e a formação de leitores na educação básica. Então, esse é o meu foco, trabalhar a leitura, né, na educação básica, que é o público com quem eu trabalho. É uma proposta baseada em projeto pedagógico que visa suscitar o desejo pelas atividades leitoras, bem como o apreço pelas manifestações literárias, que são fundamentais para a formação intelectual e sociocultural do indivíduo. Então, assim, a literatura tem esse poder cultural, né? Esse poder de trazer informação, de transformar e da gente poder pensar o mundo de outra forma, ver o mundo de outra forma. E é acreditando nisso e vendo a necessidade disso que eu estou trazendo esta proposta para a minha escola. Trata-se de uma pesquisa com foco bibliográfico, né? Eu tenho uma bibliografia, assim, UESBiana, gostaria de dizer desde já. Todos os meus autores são autores da época da UESB,
Então, eu não desapego disso. E é também um trabalho etnográfico que eu vou estar trabalhando na escola, no meu espaço, né, inspirado na necessidade de inserção das produções literárias no contexto escolar. E, além disso, é uma proposta também um pouco ousada, eu diria isso, porque, além do contexto escolar, eu quero propagar isso na cidade. Eu quero que o meu aluno ele tenha isso na escola, mas que ele saia da escola, que ele leve isso para fora dos muros da escola, que ele incentive outras pessoas. Então, assim, no meu processo de formação, eu tive professores que foram grandes incentivadores de leitura. O meu ensino médio foi um ensino médio muito prazeroso. Eu tive muitos professores de língua portuguesa que incentivavam muito a leitura. Quando eu cheguei na faculdade, alguns dos livros que a gente trabalhava eu já conhecia de antes, né? Então, esta leitura me ajudou muito lá dentro. Aperfeiçoou o que eu já tinha, o pouco que eu já tinha. Então, com esse intuito que eu quero hoje ser uma professora que também é referência aos meus alunos. Eu quero poder produzir com eles aquilo que fizeram comigo, né? Então, esta é a minha proposta de trabalho, né? E aí, ontem, durante as apresentações, a Leide falou uma coisa muito importante, né? Que é que a literatura tem o poder de salvar vidas, de curar, e eu compartilho deste mesmo pensamento. Eu acho que quando a gente lê, que quando a gente desenvolve esse ato, a gente vive melhor, né? A gente cura, sim, as feridas da alma, e eu quero levar isso para os meus alunos. A gente sabe que os jovens de hoje, eles precisam desse incentivo, porque eles conhecem muita coisa, muita tecnologia, mas eles precisam aprender coisas necessárias e urgentes. Então, assim, a literatura, eu acredito que seja o foco, a educação é o foco, e a partir disso, né, dentro das minhas referências, do que eu busco, eu vou destacar aqui duas frases que foram assim cruciais, né, para mim. Primeiro, a Gilda Menezes, que ela fala que a escola costuma limitar, né, esse ensino de leitura apenas para a interpretação e para a produção textual, e que a gente precisa sair disso. A gente precisa refletir, a gente precisa colocar esses meninos para ler, para entender, para refletir esse contexto histórico, o que é de cultural, o que é de social, o que a literatura está mostrando, está tentando trazer para a gente. Então, a gente precisa quebrar essa coisa que a gente vai ler só para interpretar, fazer atividade e produzir um texto. E a minha segunda fala é do Edgar Morin, né? É excelente, que ele diz assim: o problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos. E é por esse motivo que deve-se ser uma das finalidades da educação do futuro. Então, assim, essa compreensão de mundo deve, sim, ser crucial, e é crucial, e a gente precisa trabalhar em cima disso, para que a gente consiga mudar a realidade que a gente vive hoje. Então, eu costumo dizer que estamos vivendo momentos muito difíceis, extremos ao máximo, e muito disso é por conta da falta de conhecimento, né? É a história se repetindo porque tem pessoas que não tiveram consciência de entender a história. E aí eu estou tentando agora mudar, né? Trazer alguma informação, alguma coisa de novo, e para melhorar, para ajudar, com certeza, dentro desse contexto que a gente vive e que, com certeza, a gente vai passar, porque Deus quer e a gente também quer. Enquanto educadores, estamos aqui na luta para isso. Então, essa é a minha proposta, a minha pesquisa. Parabéns, Leda. Uma pesquisa, de fato, relevante. A sua apresentação foi excelente, porque destacou a importância da leitura, da formação de leitores críticos e, sobretudo, do letramento literário. Eu acho que é importante destacar na sua pesquisa, desde que nós conversamos na primeira reunião, o fato de que é uma pesquisa que vai sair do papel para as ruas, vai ganhar as cidades, vai ganhar, sobretudo, o seu microcontexto social, que é a cidade de Maracás. É o seu microcontexto, porque a partir dali você pretende expandir ainda para o macrocontextos, para outras cidades. Estou extremamente comovida pela sua apresentação, pelo fato de você estar muito pertinente na linha
que nós estamos trabalhando, muito próximo da linha que estamos trabalhando, que é a leitura e formação de leitores críticos. Agradeço, então, a participação de Leda e pergunta a Letícia se ela me ouve. Me ouve, Ana Letícia? Sim, Pro. Sim, então vamos. Boa noite, gente. Então, Boa noite. boa noite. Meu nome é Ana Letícia. De antemão, eu já peço desculpas se em algum momento minha voz falhar um pouco, se eu parar um pouco. Estou um pouco gripada. Minha linha de pesquisa é literatura, história e memória. Meu tema é a importância da autoria negra na literatura consciente, da representação da identidade negra, na qual os personagens circulem de forma variada na narrativa, sem espaços e discursos predestinados, limitados ou camuflados por conhecimentos étnicos superficiais, determinados pelo eurocentrismo moderno, produzidos por autores brancos. Meu título, Eu, Tu ou Nós, quem pode falar por mim? De antemão, já trago assim, que a minha pesquisa ela é referente, ela é sobre autores negros, sobre a literatura negra. Então, eu polarizo, né? Eu trago duas etnias apenas, eu trago a etnia branca e a etnia negra. É claro que existem outras, né? Por exemplo, indígenas, que são mais de 300 etnias dentro do grupo étnico indígena. Mas eu me detenho a falar do branco e do negro, porque é sobre sobre o meu tema, né? Meu tema conversa sobre isso, exatamente sobre a literatura de autoria negra. Em contrapartida, né, com a literatura de autoria branca. Eu trago essa imagem, né, da zebra dentro das minhas pesquisas, eu pesquisando. Eu percebi, eu vi, né, que existia... como é que eu posso falar? Existia conversas, existia uma problemática a respeito da cor da zebra, né? Se a zebra era branca, de listras pretas, ou se era preta, de listras brancas. Existia essa problemática, esses questionamentos de discussão em relação à cor da zebra. E eu achei que conversou muito, assim, com o meu interesse de pesquisa, porque a história foi a seguinte, sobre o que eu vi sobre a zebra, né? Existiam guias ocidentais, turistas ocidentais, eles estavam em um passeio em África. E aí, chegando lá, em uma reserva, eles estavam sendo conduzidos por um guia africano. E aí, em determinado momento, um dos turistas ocidentais, ele perguntou ao guia, né? Perguntou a eles que animal era aquele. Ele viu um determinado animal e perguntou que animal era aquele. E aí, o guia falou que aquele animal era uma zebra. Ele perguntou assim, que animal branco de listas pretas é aquele? Aí o guia falou, meu senhor, é uma zebra. Só que aquele animal, ele não é branco de listas pretas. Ele é preto de listas brancas. E aí, discussão vai e vem, eles começam a discutir, debater em relação à cor da zebra. Não chegando num consenso, o guia africano, ele fala, mas, meu senhor, você vem aqui, não sabia nem a cor não sabia nem que animal era esse, e vem querer colocar na minha cabeça que esse animal é branco com listas pretas. E aí ficou nisso, né? E é uma discussão que existe aí, que rola dentro do meio científico também. E é sobre isso, é um pouco sobre esses pontos de vista diferentes que eu trago na minha pesquisa, né? Quem melhor pode compreender, quem melhor pode escrever a literatura negra, senão o negro? E ainda se há condições do outro falar. Por quê? Porque eu percebo que existem pontos que nós, seres humanos, nós somos condicionados, interpelados por discursos, por ideologias que são movidas ali pelo meio que a gente vive, grupo social, pelo grupo familiar. Então, a gente é interpelado a todo momento por ideologias, né, que vêm desde quando nascemos. E eu acredito que quem melhor pode falar de nós mesmos, senão nós próprios, né? Senão a gente. Quem melhor pode falar de você, senão você mesmo? E é esse questionamento que eu trago na minha pesquisa. Que quem melhor pode compreender e falar e escrever a literatura negra, senão o próprio negro? Os autores negros, eles assumem a condição de sujeito da enunciação, eles são parte integrante do processo identitário, e por isso ele tem propriedade para falar de dentro da história.
não do negro, mas como negro. Já os discursos de autores brancos, eles serão sempre condicionados, mesmo que inconscientemente, por ideologias eurocêntricas, camufladas por discursos de inclusão, mas que reduzem e deslegitimam o mérito de personagens negros, e não atendem às expectativas de identidade cultural, visto que apenas representam os personagens negros. Eu acredito que como eu já falei, né, não preciso ser repetitiva, quem melhor pode falar? O negro, o branco, eu sei também que, na verdade, tem autores negros, tem negros que também, inconscientemente, porque a gente vive numa sociedade racista. Então, autores negros também, eles podem ter discursos racistas, sim, eles podem também ter ideologias racistas, sim. Mas eu acho que quem melhor pode estar preparado para falar sobre literatura negra, eu acredito que seja o próprio negro. Nesse sentido, eu não quero demarcar espaços literários, né? Eu também não quero aqui generalizar, mas reconhecer os méritos daqueles que realmente podem falar, né? Não do outro, mas como o outro, que são os grandes autores negros e negras, propositalmente invisibilizados na construção da literatura brasileira. Então é isso, gente. Minha pesquisa, eu tento trazer questionamentos a respeito do que eu acredito que existem muitas problemáticas na literatura que são apresentadas por autores brancos. Não, como eu já falei, não que não exista com autores negros, mas eu acho que, como é uma literatura de reparação social, como é uma literatura, é uma literatura de ter uma função política, né? Eu acredito que quem melhor pode trazer, né, e falar de tudo, falar de vivências, falar de experiências, né, dentro da literatura negra, seria o negro e não o branco. É isso, eu agradeço. Muito obrigada. Que pesquisa maravilhosa, Letícia. Extremamente relevante. É importante que se saiba a respeito desse conflito identitário. Você mencionou perfeitamente bem que existem negros que escrevem como brancos, porque ainda estão fortemente influenciados pela sociedade racista, né? Essa sociedade que impõe uma cultura eurocêntrica, e também existe o contrário, existe branco que escreve ou pensa escrever como negro. Então, a sua pesquisa é aprofundada em outros países, existem uma discussão séria sobre isso em outros países. No Brasil, ainda não tão profundamente, então você sai na frente nessas discussões. Então, seu projeto de pesquisa é muito, muito importante, porque traz alguns aspectos de quem é que tem direito de fala, né? Se diz muito sobre o lugar de fala, mas exatamente quem nós estamos colocando nesse lugar. É preciso, mais do que tudo, essa consciência étnica. Como afrodescendente, eu me sinto extremamente contemplada pela sua pesquisa e acho que é relevante marcar a sua contribuição. Parabéns, Letícia. Estou muito feliz com a sua apresentação, te parabenizo mesmo. Agora, nós estamos tendo, de fato, alguns problemas de internet, de queda de eletricidade. Eu pergunto se Manuela está aqui. Sim, Pro. Então, vamos nós, Manu. Boa noite a todos e todas. Eu sou Manuela, sou graduada pela UESB, campus de Jequié. Atualmente, atuo como professora de ensino fundamental e médio. E o tema da minha pesquisa, minha linha de pesquisa é literatura, memória e história. Tema representatividade afrofeminina. O título é representatividade afrofeminina no gênero musical hip hop. Pode passar. E trazendo esse tema, a representatividade da mulher negra no âmbito musical do hip hop, eu cito no meu projeto de pesquisa, juntamente com algumas teóricas, como Spivaka, que pode subalterno falar, que traz bem essa temática sobre a questão identitária, quanto esse subalterno tem que ter voz na sociedade. Eu vou apresentar um pouco da síntese do meu trabalho. A cantora pesquisada é MC Sofia,
eu trabalho numa perspectiva literária e análise do discurso, uma análise comparativa com outras músicas que já tenha sido reproduzida. Pronto, estou um pouquinho nervosa, viu? Quanto tempo que a gente não faz esse momento aqui? Chega, tá dando frio na barriga. Mas, com o tempo, quanto essas músicas vinha sendo... Caiu até mesmo na questão de censura, algumas dessas músicas, por conta de trazer leituras e releituras sobre questões étnicas e raciais. Então, é importante a gente refletir todo esse processo da questão da análise do discurso, junto com hoje, com a representatividade da mulher negra, cantoras no hip-hop, tanto no gênero do hip-hop quanto as demais. Eu vou falar um pouco aqui da síntese do trabalho. A partir da leitura e estudos anteriormente realizados, optou pelo seguinte tema: o interesse por tema representatividade afrofeminina no gênero musical surgiu durante a importância das questões étnicas e raciais, como já havia falado, para promover um diálogo através das músicas. Dentro dessas músicas, MC Sofia, ela retrata a questão do racismo e, entre outras questões também, ela traz as questões do machismo. E, à frente a esse desafio da pesquisa, eu trago também a questão norteadora, que é o interesse, a representatividade afrofeminina no gênero musical como protagonista da sua história, como protagonista da música e suas vivências. Como diz Conceição Evaristo, as escrevivências, as nossas escrevivências, o quanto isso é importante. Pegando uma fala de Ana Letícia, que ela falou a questão do nosso lugar de fala, o quanto isso é importante, essas questões como pessoas, mulheres negras, mulheres na pesquisa, da gente poder falar o quanto isso é importante, nortear. Aí eu trago na minha síntese também, ao considerar a pesquisa em construção através de uma perspectiva discursiva e também trazendo uma perspectiva decolonial, hoje, nos dias atuais, ressalta ainda que existem pontos positivos, válidos, que pode atrair a atenção de leitores e estudiosos que futuramente se interessa pelo tema aqui exposto. Destaca-se, dentre outros pontos, espaço e preconceito, desde que a cultura hip-hop se iniciou no Brasil nos anos 1980, as mulheres sempre lutaram para conquistar seu espaço na cena. Hoje em dia, elas afirmam não sofrer tanta repressão igual antigamente, mas sentem uma segregação no cenário musical. Existe muito separatismo, mas não tem que encarar isso como dificuldade, e sim como parte da missão de romper barreiras, mas não tem que encarar isso como essa distinção de sexo, cor, nação, declara a rapper Brisa Flor, 29 anos. Então, essa é uma parte da minha pesquisa, que eu venho trabalhando dentro de uma perspectiva discursiva e literária, e um recorte de gênero étnico-racial através das músicas de MC Sofia. É isso. Obrigada a todos. Manu, parabéns. A sua pesquisa enfatiza uma coisa de extrema importância também, que é a potência na representatividade do afrofeminismo. Você trabalha a música, né, através do hip-hop, e a literatura. Então, o diálogo entre as duas artes reforça, sem dúvida nenhuma, essa visão de que o afrofeminino, né, a produção afrofeminina e até mesmo o afrofeminismo precisa de destaque, sobretudo no meio acadêmico. Então, é muito, muito interessante ver a evolução da sua pesquisa,
Já tem um tempo que a gente se acompanha, não é, Manu? Já tem um tempo que eu acompanho as suas pesquisas e vejo Sim. hoje uma apresentação muito madura, muito clara sobre essa questão. Acho muito, muito importante reconhecer esse seu crescimento. Bom, Nayana está com a mãe, nesse momento, doente, então ela justificou a ausência desde ontem, ela não pode estar com a gente hoje, no outro momento ela vai apresentar uma pesquisa belíssima que ela está fazendo, então eu convido Sandro, que não se apresentou ontem. Depois da fala de Sandro, teremos o lançamento. Sandro, você me ouve? Professora, boa noite aos demais. Estão me ouvindo, gente? Sim, te ouço. Ok. Estamos com um problema sério aqui com questão de energia, queda de energia e a questão de internet também, porque quando a energia retorna, a internet demora um pouquinho a retornar também, né? Então, ontem, por conta de um processo voltado para a educação, né? Estávamos discutindo sobre educação, não tive a condição de apresentar, nem tampouco assistir às apresentações, porque cheguei muito tarde em casa e já tinha passado a apresentação. Peço desculpa por conta disso. Até conversei com a professora Zilda no começo da minha fala, quer dizer, antes da reunião, e provavelmente não poderia apresentar. E eu fiquei meio que aflito por conta disso, porque eu dediquei muito tempo e muita paixão mesmo a essa pesquisa, e não apresentar seria algo muito ruim, né? Então, vamos lá. Agradecendo a participação dos meus conterrâneos, a professora Gilemária, que está aí participando, Michele, que eu conheço também, e dizer que é através de Michele que eu conheci o GPEL. Não tinha interesse nenhum em produzir quanto os processos de ensino à distância, de ensino remoto, a gente acaba não tendo muito tempo para dedicar a projetos de pesquisa, para dedicar ao que você gosta, né? Porque, como os demais disseram, a pesquisa surge de uma inquietação. Mas esse convite de Michele foi muito interessante, eu gostei e aqui estamos para apresentar essa pesquisa aí. Bom, meu nome é Sandro Torquato de Oliveira, sou licenciado em Artes Visuais pela Unimes, né? Não faço parte do grupo UESB, porém, achei muito relevante essa interação com o grupo GPEL. A minha linha de pesquisa é literatura, história e memória. O tema, esse tema eu trouxe uma fala da artista Tarsila do Amaral, porque será sobre ela a minha fala, a respeito da história dela para a representação cultural brasileira. Ela dizia o seguinte: sinto-me cada vez mais brasileira, quero ser a pintora da minha terra, quero, na arte, ser a caipirinha de São Bernardo, brincando com suas bonecas de pano, de mato, melhor dizendo, como no último quadro que estou pintando. E Tarsila, ela faz essa observação. Ela estava pintando o quadro A Negra, quadro bem interessante. Ela não estava no Brasil, né, para deixar claro sobre isso, a questão da Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que estaria abordando também. O título da minha pesquisa foi simplesmente Tarsila, Centenário de 22, Elementos Modernistas e o Manifesto Antropofágico. Por gentileza, pode passar a página. E nesse centenário de 22, é interessante essa abordagem sobre uma artista brasileira, uma artista que trouxe os contextos, resolveu levar os contextos da própria terra, contextos da sua vivência, para transformar isso em arte puramente brasileira. Minha síntese, eu embasei sobre alguns conceitos aí. O primeiro dele foi sobre a respeito de Anita Malfatti, uma artista maravilhosa também, e praticamente foi o estopim da Semana de Arte Moderna, onde a Anita Malfatti ela apresentou algumas obras em São Paulo, né? Nessa época, gente, só para a gente ter uma noção, acontecia ali a comemoração ao centenário de independência do Brasil, em 1922. Em 1917, vários pesquisadores dizem que foi o estopim
para acontecer essa Semana de Arte Moderna em 1922. E a Anitta, ela começou esse processo. Só que a Anitta, ela entrou só nessa abordagem, onde os críticos de arte do momento, da época, não gostaram muito daquela abordagem, né? Como tudo é novo, causa espanto. Então, Monteiro Lobato, ele criticou bastante, ele criticou veementemente a Anitta, segundo Simeone, né? Onde ele dizia o seguinte, que alguns artistas, eles se comportavam sobre a ideologia de escolas rebeldes, interpretavam a realidade teoricamente efêmera. Então, Monteiro Lobato, além dos demais, naquela época, não acreditava muito naquele modernismo ali. Era novo, realmente, e realmente o novo causa muito espanto. Aí a gente chega na semana de 22, né, em 1922, onde temos aí, em fevereiro, especificamente, diz que foi uma semana, porém foram 3 dias, né, foi numa segunda, numa quarta e numa sexta-feira. Aconteceu movimentos belíssimos aqui no Brasil, isso em São Paulo, porque tudo se concentrava entre São Paulo e Minas Gerais, né, ficavam ali nesse consenso, São Paulo e Minas Gerais. Então, a Semana de Arte Moderna aconteceu nos dias 13, 15 e 17, segundo pesquisadores, onde tiveram apresentações musicais, apresentações artísticas de um modo geral, né, uma amplitude na arte, foi marcado por muitas vaias também, como disse, né, desde 1917 não acreditavam nessa modificação, nessa visão, como diz Lobato, uma visão dessa realidade teoricamente efêmera, algo que passa rápido, que não perdura por muito tempo, né? E as apresentações foram vaiadas, muito vaiadas mesmo. Segundo Dias, houve uma nova abordagem, mas que ecoaria gradualmente, ano após ano. E realmente aconteceu assim. A Semana de Arte Moderna, ela não aconteceu como deveria acontecer, ela não ganhou um público como deveria ganhar, exatamente em 1922. Ela ganhou um público posterior, né? Até chegarmos aí em 1930, que tivemos aí a fase mais interessante do modernismo brasileiro, onde foi o antropofagismo, né? O movimento antropofágico, onde Oswald de Andrade, juntamente com Tarsila, formaram um casal excelente aí, onde eles pensaram nessa proposta. Tarsila resolveu presentear Oswald com uma obra autoral dela, né, chamada de Abaporu, todo mundo conhece Abaporu, e Oswald ficou maravilhado com aquilo. A partir daí, ele resolveu escrever o Manifesto Antropofágico, foi bem interessante, muito bom mesmo. O homem que come a carne humana, né? O homem que come um homem, e assim ia deglutindo essa cultura europeia que existia aqui antes, e ligado também nas vanguardas europeias, onde as vanguardas europeias elas buscavam uma visão totalmente diferente da arte de um modo geral, a arte mais cultural, uma arte mais voltada para a cultura popular ali. Então, Tarsila abraçou muito essa questão. E em 1922, como eu coloquei aqui, por que falar de um artista que não participou? Às vezes a gente ouve falar muito de Tarsila do Amaral, o Abaporu, então, é considerada a obra mais cara de um artista brasileiro, né? E por coincidência está exposta na Argentina, né? A Argentina e Brasil têm uma certa rivalidade na questão do futebol, e o interessante é que a nossa obra mais interessante, mais importante, assim, em contexto de valor significativo, está na Argentina, melhor do que se estivesse na Europa, né? Porque aqui estamos na América ainda. Interessante isso aí. E foi uma das obras mais caras brasileira aí. Então, eu trouxe uma certa observação aqui de um casamento perfeito, como eu disse, né? O casamento entre Tarsila
Oswald e o Abapuru, né? Esse movimento antropofágico através desses três importantes figuras aí, dessas três importantes figuras. Gostaria de ressaltar, eu não consegui trazer aqui as imagens das obras, mas vocês poderão pesquisar depois, tá? Então, a obra A Negra, que nos remete às amas de leite, e Tarsila, ela por ser caipira, por morar na zona rural, eu me identifiquei muito com ela, porque eu, na verdade, vivo na zona rural, eu gosto desse canto. Nada contra a cidade, porque a gente precisa do desenvolvimento, mas eu amo a zona rural, amo ouvir o canto dos pássaros, e a história de Tarsila me chamou muita atenção. Fiquei apaixonada pela história de Tarsila. Ela pintou A Negra em 1924, sobre as amas de leite, né? Aquelas, as negras que serviam aos filhos dos patrões, né, aos recém-nascidos ali, né, serviam leite materno aos filhos dos patrões. Eu gostaria de abrir uma questão aqui a respeito de negro. Eu não gosto muito de... Hoje a gente conhece por negros, brancos e pardos. Eu não gosto muito de usar isso é pessoal meu, a partir de algumas pesquisas. Eu não gosto de usar o termo negro. Eu sou afrodescendente também, e eu gosto de usar o termo preto, porque quando você traz algo positivo, você chama de preto. Por exemplo, eu vou ganhar uma grana preta, enfim, algo do tipo. Quando você tenta trazer algo negativo, você sempre aborda o contexto de negro. Aí vem a questão de buraco negro, vem a questão de o que mais? De lista negra, de nuvem negra, ovelha negra. Então, dessa forma, eu acredito que chamar de preto é mais bonito, é bem mais interessante. Só que falando sobre o quadro A Negra, nos remetia às amas de leite. Tarsila, de certa forma, ela conseguiu viver aquilo porque a família dela é uma família abastada, uma família muito rica, e ela ouvia algumas histórias, né, das ex-escravas naquela época, e ela resolveu pintar, de certo modo, já era uma pintura bem polêmica na época. Ninguém queria ver quadro polêmico naquela época que fugisse dessa transição Europa. Então, ela pintou A Negra e, logo após, pintou Abapuru, nesse contexto aí. Abapuru já fala muito sobre o índio, sobre a história do índio, o homem que come a carne humana, e aí vai deglutindo a cultura e transformando. Posterior a isso, Tarsila faz algo interessante, que eu acredito algo muito importante. Ela resolveu juntar essas duas peças fundamentais para essa cultura brasileira, para essa construção cultural brasileira, que foi juntar o negro, né, o ser humano de cor de pele escura, com o indígena. Então, ela conseguiu pintar o quadro Antropofagia. Então, eu peço que vocês depois pesquisem o quadro A Negra, o quadro Abapuru, e depois pesquisem a junção desses dois com o quadro Antropofagia. É bem interessante. Então é isso, trouxe essa abordagem sobre Tarsila, e falar um pouquinho a respeito do centenário. Ano que vem, gente, já se findam 100 anos dessa Semana de Arte Moderna, e muita coisa mudou no Brasil de lá para cá, né? Então, Tarsila, de certa forma, deixou um legado na arte brasileira, e que se expandiu para todas as áreas, literatura, a cultura de um modo geral, enfim. Essa foi a minha pesquisa, abordando aí uma artista veemente brasileira. Sandro, parabéns. Eu me lembro até hoje da minha reação quando você falou sobre a sua proposta de trabalho a respeito de Tarsila. Eu fiquei assim, sério? Mas isso é muito bom, porque ano que vem é o centenário, e porque você faz esse diálogo das artes, né? Não apenas com a literatura. Então, assim, estou extremamente grata à sua apresentação hoje, parabéns de verdade por sua contribuição, espero que de agora para frente você seja extremamente bem acolhido na UESB. Então, em nome da UESB, eu digo boas-vindas a todo mundo que está aqui, a Sandro, porque, de fato, sendo uma universidade pública, é a nossa obrigação acolher, aceitar, abrigar as pessoas que querem aprender um pouco mais, que querem compartilhar, querem dialogar.
Então, de coração, muito obrigada pela sua contribuição e parabéns pela participação hoje. Excelente exposição. Obrigado. Prosilda, só uma palavrinha, já falei demais, Uhum. porém eu gostaria de deixar. Eu agradeço a você muito mesmo por sua abordagem, por estar indicando os caminhos a serem seguidos. Obrigado mesmo por isso tudo e gratidão mesmo sobre isso. Eu vou fazer uma proposta e peço permissão a vocês para refletir sobre isso. O lançamento do livro da professora Ivanildes dialoga muito com o que foi falado anteriormente, nas apresentações anteriores. Então, eu acho que nós devíamos alterar essa ordem, daí eu apresento a proposta para vocês, de fazer o debate depois da fala da professora Ivanildes. Ela vai apresentar seu livro, ela vai dizer exatamente como está comercializando, ela vai ter o tempo de fala dela e depois nós abrimos para o debate, porque isso incluiria, inclusive, perguntas à professora Ivanildes. Então, vou perguntar à Ivanildes se ela está presente para que a gente possa iniciar esse lançamento virtual. Ivanildes? Sim, estou sim, professora. Estou sim, presente. Ah, que maravilha! Então, a palavra é sua, Ivanildes. Fique à vontade. Boa noite, todos e todas aqui presentes. Professora, eu sou, assim, muito suspeita, né, em falar o carinho que eu tenho por você. E que bom, Manu, rever você aqui. Estava já com saudades. E, assim, eu fiquei aqui observando, né, algumas pesquisas na área de literatura e pensando na minha escrita. Assim, o pessoal pesquisando e agora eu vou estar apresentando algo sujeito à análise, né? O que é muito bom, o que é perfeito. A gente escreve, mas não é uma escrita sozinha, é uma escrita coletiva, a partir do momento que a gente entrega a obra para o leitor. Isso me deixa, assim, com muita felicidade e agradecida por estar com essa oportunidade aqui, nesse momento. Então, eu ouvi muito aqui, e eu vou tomar como ponto de partida as frases iniciais que diziam assim, que o projeto de pesquisa surge a partir das inquietações. E os projetos de vida também. No meu caso, ser escritor é um projeto de vida. Mas por que esse projeto de vida? Porque é um projeto que foi percebido ao longo da minha formação. Eu me tornei escritora porque sou professora. E nesse momento de ser professora, essa forma de escrever vai se dar justamente por falta de estar presente em alguns escritos que contemplassem a identidade afro-brasileira. Então, nesse momento que eu, como professora, e percebo na minha sala que a falta deste material que pudesse ser, de uma certa forma, uma representatividade para muitas crianças, então eu disse, se não tem, eu faço. É nesse momento que eu resolvi escrever. Então, assim, escrevendo Azire, que muitas pessoas já conhecem, né, que ganhou o prêmio Zélia Saldanha, e agora eu apresento para vocês Douro, o Resumo Majestoso. Eu vou tentar aqui projetar só as imagens para vocês perceberem no momento que eu falar um pouco sobre o contexto da história. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir também, eu paro e só falo, certo? Deixa eu ver aqui agora se vai. Eu vou conseguir aqui, é rapidinho. A inteira. Quando tiver apresentando, vocês me falam, viu? Certo, pode deixar que eu falo sim. Foi? Está sendo projetado, foi sim. Então, eu vou botar aqui para a tela inteira, né? F5. Deixa eu ver aqui que eu sou... E aí, agora? Já está? Certinho aí, professora? Está certinho, estou vendo a capa. Pronto, gente. Então, esse é Douro, Resumo Majestoso.
escrito por mim e o ilustrador é Carlos Elias. Eu, Ivanildes Moura, sou pedagoga. No momento, eu sou mestranda do PPGE, aqui da UESB, Programa de Relações Étnicas. E, como escritora, eu inicio esse processo de escrita já há muito tempo, mas só em 2005 é que eu dei o primeiro passo para a primeira publicação. Esse livro, ele vai acontecer no reino de Oió. Esse reino de Oió, ele acontece na Nigéria. Então, segundo a história que eu escrevo, esse reino é um reino muito importante, onde a natureza que reinava, na verdade, a natureza ela tinha um valor especial, ela estava muito ligada ao homem, ao respeito, às diversidades, e esse reino ele vivia muito bem até surgirem as guerras. Nesse momento, Oranian, que é o rei de um outro reino, ele invade o reino de Oió, aprisiona todos à força, e a rainha Torozi também é aprisionada. No momento em que acontecem as guerras, Torozi vai ser aprisionada, mas o destino faz com que os dois se apaixonem e se casem. Mas as pessoas que moram no reino começou a serem aprisionados e tal, e acontece, Torozi é uma rainha que tem muitos sonhos, muitas revelações, e ela sempre está atentando ao rei, Oranian, as suas perversidades, as coisas que ele faz com o povo, e pede que ele refaça, né, a sua vida toda, que ele mude, mas o rei ele não entende os avisos. Ele sempre proporciona festas, mas ele nunca escuta Torozi. Chega um momento em que as pessoas estão tão tristes no reino, a natureza toda morrendo, e as crianças aprisionadas pelo próprio rei para trabalhar, privadas de assumir seus avós, de aprender com seus avós, com seus mais velhos, e acontece que ele continua sendo o rei muito orgulhoso, muito sem ouvir ninguém. Até que Torozi, em sonho, tem uma revelação muito preocupante, tenta avisar, mas o rei também não entende. Nesse sonho, ela vê o reino sendo destruído pelos raios e trovões e vê uma coisa importante, a coroa que o rei nunca deixa. Essa coroa estava no trono, mas essa coroa acaba mudando de cor. E ela não entende o que está acontecendo. Até que conta para o rei, ele escuta e novamente ele faz um decreto liberando as crianças do trabalho. E diz que vai mudar e oferecer muito ouro às divindades. Só que não era isso que era para ser feito, né? Ele entende tudo errado. Desse modo, a rainha, depois de contar para ele todo o sonho, toda a preocupação que tem, o rei acaba tentando mudar. Faz uma festa, libera todo mundo do trabalho, cada um vai trabalhar somente o necessário para manter o reino. Mas nesse momento de festa, houve uma tempestade muito grande, um raio muito forte, e o rei, apavorado, porque ele viu uma criança no meio da tempestade, mas só o rei via, ninguém mais via essa criança. Só que essa criança, na verdade, seria o futuro rei. Quando o Torozi vê o rei, o raio já destrói a vida do rei, mas ela também não teve tempo de dizer que estava esperando o filho, que era de ouro, o reizinho majestoso, que nasceu no meio das tempestades para refazer o reino, para refazer seu reino, né? De toda, e liberar o reino de todas as perversidades do reino de Oió. Eu paro aqui para a apresentação, para explicar um pouquinho mais para vocês. Então, essa é uma síntese da história. Eu tenho certeza que se houver um interesse, vão querer saber mais, porque a escritora só falou por cima um pouquinho da história.
Quando a gente pensa que vai ter uma calmaria, aí começa a tempestade. O que eu trago de novo na minha escrita? É uma escrita aí que ela vem e apresenta a presença muito forte da ancestralidade africana. Então, os símbolos, as palavras, todo o contexto, é dentro de um contexto que por muitos anos, muitas vezes, por muito tempo, foram omitidos, né? E visibilizados dentro da escola. Muitas crianças, muitos leitores não tiveram a oportunidade de entender o que é Oió, o que é Oraniã, né? Quem é Torozi, o significado importante do raio na simbologia africana, quem é esse raio, né? Então, as pessoas precisam estar mais próximas dos elementos que constroem as nossas identidades. E esses elementos, a identidade, ela é formada a partir dos elementos de pertencimento. E esses elementos de pertencimento, eles precisam ser apresentados, porque quando são omitidos ou invisibilizados, eles não vêm à tona e a gente não os conhece. E quando os conhecemos de forma desvalorizadas, né, de forma tão perversa desses valores eurocêntricos que sempre, de forma excludente, desvalorizou, né, todos os elementos da nossa cultura, quando vem dessa forma, as identidades acabam se aproximando muito mais de outras identidades que são brancas, identidades dentro de um padrão e de uma base europeia. E é isso que eu quero contestar dentro das escolas. Dentro da interculturalidade crítica, a gente vai perceber que as discussões elas precisam trazer o multiculturalismo, mas não abordando somente projetos em que você tolere, mas trazendo elementos que possam dialogar com outros que já temos. Porque a cultura é uma cultura dinâmica, a gente vai trazer elementos de culturas brancas, de cultura indígena, de cultura africana, mas essa dinâmica ela tem que proporcionar um diálogo entre as culturas. Ela não pode ser deixada de lado, deixada desvalorizada, para que uma se sobressaia sobre a outra. É preciso que haja um diálogo e uma conversa para que haja uma convivência, de fato, entre todas as pessoas pertencentes às culturas. Então, assim, eu costumo dizer para alguns alunos que, se a gente trabalha as tranças de Rapunzel, a gente vai trabalhar as tranças de Vitor. Então, as culturas elas precisam perceber que tem elementos específicos para as suas culturas. Mas quando a gente junta, fica muito mais interessante. Agora, também, a gente também não pode perder de vista que eu percebi aqui, desculpa eu me adentrar no que eu ouvi, mas, assim, quando eu escutei de alguns elementos, e de alguns escritores que trazem alguns elementos de inclusão que, na verdade, vem de forma camuflada, eu só me lembro, professora, de um trecho de uma história que diz assim, que o coelhinho branco, que era bobo e nem tanto, sabia que a gente se parecia com os nossos avós, os tios tortos, né? Então, esse coelhinho branco, ele era bobo, mas não era tão bobo quanto a criança, que era a menina pretinha. Então, a gente precisa se atentar também a esses detalhes. Desculpa, eu sair do meu para ir para os outros aqui. Mas é as observações que eu prestei atenção aqui, muita coisa aqui, eu achei muito, muito interessante. Então, é isso. O Douro está aqui, já foi lançado. Eu estou lançando um novo hoje aqui, apresentando para vocês, esperando assim, no meu Instagram, Moura Ivanildes. Tem a descrição do link, que pode ser comprado, o livro, caso vocês se interessem. E dizendo para vocês que em março já tem um pronto, viu, professora? Só para impressão. Que é o Vento que Fugiu da Aldeia de Zambi, que já está pronto também. Só não lancei os dois esse ano para deixar um pouquinho para o ano que vem. Então é isso, gente. É a minha linha de pesquisa, minha pesquisa, que é a história, que é um projeto de vida,
é esse, ser escritora, mas ser escritora de uma literatura que tem uma carga muito grande, valiosa e necessária da ancestralidade. Não é? Apresentar para vocês o que foram omitidos durante toda a formação de vocês quando crianças que passaram pelas instituições. Então é isso, vou agradecer a vocês por esse momento que me deram aqui essa chance de estar apresentando, e eu espero que, no momento que adquirir, eu quero um retorno, se eu continuo ou não escrevendo. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. Nildes, você nem imagina a minha felicidade de te ouvir hoje. Parabéns. De fato, eu conheci o livro ainda numa versão PDF, há muito tempo atrás, e percebi o quanto ele foi bem feito, quanto carinho foi colocado na versão final do livro, nessa apresentação que você mostrou hoje. Belíssima apresentação do texto, das imagens, a maneira como você conta a história. Olha, é comovente, entende? A gente fica muito emocionada de você separar um tempinho para apresentar a sua obra às pessoas do GEPEL, que são futuros professores, pessoas da região, e que estão refletindo, inclusive, sobre esses recortes, sobre os autores da região que querem contemplar em suas pesquisas. Acho extremamente importante destacar isso que você falou do primeiro livro, que foi um livro belíssimo e foi, de uma certa maneira, utilizado na UESB em alguns momentos, em algumas palestras, e sempre mencionado como uma obra de excelente qualidade, né? Então, quem já leu Asíris sabe do que eu estou falando, porque é um livro belíssimo, que eu guardo com o maior carinho, meu exemplar autografado. Agora, ouvir você falando de um projeto de vida, de uma história de vida, de uma coisa que era um sonho que se transformou numa realidade aí nas suas mãos agora. É muito emocionante, e você ainda está projetando o próximo, que eu também estou louca para conhecer, e de antemão te convido a partilhar com a gente. A UESB é sua casa, você sabe disso, então sinta-se à vontade para este e outros lançamentos que por acaso você tenha produzido. Tenho, assim, imensa expectativa em relação às suas próximas produções, sua dissertação de mestrado, a próxima palestra numa semana de letras, e espero te reencontrar presencialmente em breve, porque virtualmente não tem abraço, não tem essa coisa, né, de que você sente a energia do outro e você sabe do que eu estou falando, que é extremamente importante, né, essa troca que não seja apenas intelectual, mas que seja também afetiva. Então, eu gostaria, Nildes, que você me fizesse só mais um favor, que seria colocar no chat o seu e-mail de contato. Caso eles não te localizem no Instagram, qualquer coisa, digita para a gente, se for o caso, o seu e-mail aí, tá certo? Então, não se preocupe, que a gente aqui está entre amigos, eles vão fazer um bom uso do seu e-mail. Eu que agradeço pelas palavras, muita gente aqui também está. Muito obrigada por falar do que eu estou vendo aqui. Só para agradecer. Agora, eu vou botar aqui, Vaninha, deixa eu olhar aqui, que eu vou botar aqui, só olhando para não fazer errado. Pode entrar em contato comigo, vaninha.m. Vou escrever aqui, né? Vaninha.im 96 @gmail. Bom. Pode entrar em contato comigo que eu passo as informações. Agora nós vamos passar para uma outra etapa, que é a etapa do debate. Antes disso, eu quero tranquilizar Miriam, porque não houve interrupção na gravação. Miriam, fique tranquila. Está aqui o e-mail da professora e escritora Ivanildes Moura dos Santos, disponível no chat para quem tiver interesse. Aproveito esse momento de passagem para o debate para registrar a presença da professora Fabiana Morim, que eu mencionei no início do nosso evento hoje,
e também de uma pessoa, uma professora, por quem eu tenho extremo carinho, que é a professora Karine. Karine, já há algum tempo eu não a encontro na UESP, a Karine foi minha monitora, e é uma pessoa por quem eu tenho, assim, devoção, seria a palavra. Mais do que carinho extremo, devoção. Então, eu passo agora para a parte do debate. Pode funcionar de duas maneiras. Ou você levanta a mãozinha, clica aí na mãozinha, no rodapé da sua tela, ou senão você liga o microfone e pede a palavra. As perguntas podem ser feitas para qualquer pesquisador, pesquisadora, ou para a professora Ivanildes. Obrigada, Fabiana. Alguma pergunta? Manuela levantou a mão, por favor, Manuela. Boa noite, mais uma vez. É só um comentário para Sandro. Eu achei de extrema importância a pesquisa dele também, através de um olhar crítico literário sobre as amas de leite, quando ele fala nesse recorte étnico-racial dentro da obra de Tarsila de Amaral, que a gente sabe que foi uma pintora e uma artista branca, assim, a gente conhece a história, e quando ele faz esse recorte étnico através das suas obras, achei bastante interessante as obras artísticas, que daria também para ele trazer mais algumas coisas relacionadas dentro desse recorte, algum teórico. Obrigada, Manuela. Sem dúvida, Sandra vai considerar o seu comentário, acho que é relevante. Também acho importante a gente dizer que essas pesquisas estão em andamento. Vocês não acreditariam na quantidade de tempo que elas estão pesquisando. O tempo que nós tivemos no GEPEL para preparar essa amostra de ontem e de hoje foram alguns meses apenas, e em regime remoto, sem acesso, na maioria das vezes, à biblioteca da UESB, ao livro físico. Então, a minha expectativa em relação a esse grupo é muito, muito grande, porque sei que vocês vão evoluir na pesquisa, nas leituras. Sandra agradece a Manuela, e eu pergunto se há mais alguma pergunta, se alguém mais quer se pronunciar. Uma pergunta, um comentário, um acréscimo, uma observação? Mileide, por favor. Boa noite, novamente. Na verdade, eu queria fazer mais um acréscimo do que Manu falou. Manu foi maravilhosa na fala dela. E, realmente, é bastante importante esse tipo de reunião, da gente se reunir, a gente produzir, principalmente a gente que já está fora da academia, para não perder esse embalo, né? Acabar criando mais laços, conhecer mais gente nova, e parabenizar a todas e a todos pelas apresentações que foram incríveis, foram bastante enriquecedoras, e eu espero realmente poder ler os artigos que vocês produziram, que eu aposto que vai estar maravilhoso. Obrigada, Leide. Eu estendo, então, às pessoas que se apresentaram seus elogios e reforço que, de fato, foram textos que produzirão artigos maravilhosos, espero que sejam publicados no próximo ano e nos próximos anos, porque, geralmente, uma pesquisa ela não se conclui num único artigo, você tem que escrever vários artigos para atender a sua necessidade de expor as suas leituras e as suas ideias. Alguma outra pesquisa, a Ângela comentou no chat, Ângela Maria, o nome, né, fantástico, o nome de uma cantora incrível, que ela está encantada com o momento. Bem-vinda, Ângela, participe do GEPEL com a gente, ela está no primeiro semestre, portas abertas para você, total acolhimento, o GEPEL é ninho, então sinta-se à vontade, espero que no próximo semestre você esteja com a gente no GEPEL. Alguma outra pergunta? Aí está a Ângela, tão menina ainda, primeiro semestre, a vida inteira, da vida acadêmica inteira pela frente. Obrigada pela presença, Ângela.
tão menina com 37 anos, professora Zilda. Seu áudio. Microfone Pro. Cauana, obrigada. A gente, depois de tanto tempo em ensino remoto, a gente esquece, né, na hora de ligar. O Diogo estava dizendo, escreveu no chat, que é um momento muito rico. Ontem também foi uma noite maravilhosa e acho que nós precisamos de mais momentos assim, momentos em que os alunos novos se encontram com os veteranos, pessoas que já estão no mestrado e pessoas que querem cursar o mestrado, porque essa maneira de compartilhar ideias faz com que você se apoie no colega do curso, colega que já saiu do curso. Você vê pessoas publicando, não só de letras, mas Nildes, por exemplo, que vem de pedagogia, não é, Nildes? Então, é importante que a gente mostre essa conexão e a importância de eventos que misturem, né, tantos alunos de tantos semestres diferentes. Fabiana, por favor, fique à vontade. Levantei a mãozinha aqui, seguindo os ritos, né, da nossa vida online. Gente, eu saúdo todo mundo, boa noite, né? Eu cheguei atrasada, inclusive eu estava em outra aula, a Ângela estava lá também, nessa outra aula. É sempre tão bom ouvir vocês, dá esperança para a gente, né? Eu acho que alguém falou disso aqui no chat, dá muita esperança, porque a gente vê que são pesquisas que ampliam os horizontes de leitores de muitas esferas, né? Tenho certeza que muitos de vocês vão para a universidade no futuro, vão ser pesquisadores, pesquisadoras, professores. A universidade merece vocês, né? E as escolas de educação básica também merecem bons professores, né? Eu fico muito feliz de ver todas as discussões que estão aqui. E ontem eu falei disso. A gente precisa compartilhar a literatura como um direito humano, né? Assim, a gente precisa garantir que isso aconteça. Se eu não me engano, foi a fala. Deixa eu olhar para a carinha dela que eu vou lembrar quem foi que falou. Deixa eu ver, a moça de Maracás. Foi Leda, não foi? A Leda, que é a professora de Maracás, não é? Desculpa se eu estou trocando o nome. Mas Leda falou, realmente, a Ângela falou, Leda falou com tanta paixão, apaixona a gente ouvir, né? Vocês todos, todas, porque vocês trazem a singularidade que cada um consegue dar à sua pesquisa, e ao mesmo tempo existe uma amplitude no olhar de vocês que atinge a todos nós, nos toca e diz respeito a gente, né? A gente olha e fala diz respeito. Então, Leda, o que eu queria dizer especificamente para você, mas é uma fala que vai para todo mundo, né? É o fato de que formar leitores, eu tenho certeza que é uma das tarefas mais importantes que a gente pode ter nessa vida, né? Eu lembro que você comentou da questão da história, né? As pessoas não estavam sabendo ler e interpretar os fatos de história. Num país hoje onde tantas coisas são tergiversadas, né? Onde se conta tanta mentira virtualmente, a gente precisa formar leitores. A gente precisa de pessoas que queiram beber da fonte, né? Não digo de uma verdade única, absoluta, porque a gente sabe que ela não existe. Mas a gente precisa, sim, formar leitores críticos. A gente precisa desse letramento crítico, gente, que o letramento literário traz. Ler textos literários nos capacita para ler qualquer texto, né? E é um trabalho que não deveria ser só do professor de português, né? Eu insisto que esse trabalho é de qualquer professor. Qualquer professor em uma escola de educação básica, ele deve fomentar a leitura e ele deve fazer um letramento crítico com seus alunos, né? Trazendo questões e fazendo questionamentos básicos, né? Quem sou eu? Onde eu estou? Como o meu olhar pode influenciar o mundo? O que eu estou lendo me transforma como? O que eu estou lendo
pode mudar o mundo em que sentido, traz que discursos, traz que viés ideológico, e o que vocês estão trazendo são todas essas questões nas suas pesquisas. Então, eu acho que Zilda é aquela mãezona orgulhosa, eu só consigo ver Zilda como a mãezona orgulhosa dos filhos e filhas, né, pesquisadores. Eu me sinto muito confortável, gente, de estar chegando nesse espaço que é o GPEL. Eu falei isso com Zilda desde outras colaborações minhas, né? E estou muito feliz com o convite dela de integrar esse grupo. Quero poder dar uma contribuição, mesmo que singela, a vocês, né? E ao olhar que vocês trazem, né, para as pesquisas. Parabéns, felicito todos e todas. A noite foi realmente linda. Quero parabenizar especialmente Ivanildes. Eu já quero que as minhas filhas leiam seus livros. Eu tenho 2 filhas que são leitoras, uma de 10 e uma de 7. Eu quero muito que elas leiam você, tá? Parabéns pela bela narrativa. Nós precisamos de narrativas que tragam, sim, nossa mãe África, né? A gente precisa desse imaginário mais do que nunca, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa disso. E já me delonguei muito, Zilda, me perdoe, mas eu não podia deixar de parabenizar todo mundo. Então, abraço cada um e cada uma, viu, gente? Foi muito bonita a noite, a fala de cada um de vocês, cada uma. Tá? Um grande abraço. Fabiana, sempre muito delicada, sempre muito gentil, generosa. Agradeço a sua contribuição e você resumiu bem. É sobre isso, né? É sobre o fato de que formar leitores é, sobretudo, formar um cidadão político. E nós estamos precisando disso mais do que nunca, e o curso de letras precisa ter essa visão. Por conta disso, também eu te convidei, por causa da sua visão muito mais abrangente de literatura, que não fosse uma visão limitante, uma visão que cerceia ideias, ao contrário, no GPEL nós procuramos sempre aceitar as ideias, se for o caso, como você disse, dar uma singela contribuição, mas, sobretudo, respeitar essas vozes que procuram ser ouvidas e que, muitas vezes, no contexto acadêmico, não são ouvidas. Então, é extremamente relevante essa participação de todo mundo aqui hoje. Em vários momentos eu me comovi, da voz não sair da garganta, né, a gente se emocionar, porque, como professora de literatura, olhando os futuros professores de literatura, de dança, de artes, né, vindo Ivanildes, que eu encontrei lá atrás, e hoje brilhando, absoluta, potente. Então, é extremamente comovente saber que, minimamente, nós temos na UESB pessoas de excelente qualidade. E pensando de uma forma máxima, porque minimamente é a UESB, mas pensando de uma forma maior ainda, a região inteira, não apenas Jequié. Nós temos pessoas de Tiruçu, como Luciana, que se apresentou ontem, as pessoas de Maracás. Então, nós temos uma possibilidade de disseminar essa literatura de boa qualidade, essa literatura que trabalha temáticas século XXI, temáticas relevantes, e fazer pesquisas, de fato, para aprender mais a literatura de uma maneira pessoal, interativa, de forma a conhecer o texto de uma forma mais criativa do que apenas repetindo estilos ou momentos de época. Então, numa noite como essa, agradecer é pouco, né? Demonstrar que está comovido é pouco. Eu estou extremamente orgulhosa do trabalho da equipe Stali, da participação da professora Fabiana, da participação de Ivanildes, nossa convidada, rainha, da participação de pesquisadoras e pesquisadores do GPEL, das pessoas que estão assistindo, que eu tive a oportunidade de reencontrar aqui. Eu sempre digo que nesse grupo eu tenho ex-monitoras, que são pessoas que continuam muito queridas, muito próximas, ex-alunas, atuais alunas, e como Ângela Maria, futura aluna, tomara, né? Então, é super importante que a gente mostre esse processo evolutivo e que não termine nunca, que esse crescimento de todos nós possa ser contínuo. Por isso que
Gostei do que Michele falou, da professora em construção. 30 anos de carreira em construção, sim, porque a cada momento nós temos que nos adaptar a novos alunos, a nova realidade, ao novo contexto literário, inclusive. Então, se não há mais nenhuma pergunta, nenhum outro comentário, eu vou finalizando a mostra aqui com esse discurso muito comovido de agradecimento a todos vocês. Algum outro comentário, alguma outra pergunta? Manu lembra a nossa foto. Então, Manu, se você lembrou da foto, eu quero lembrar de uma outra questão. Vocês estão me devendo um abraço presencial quando a gente se encontrar na UESB, né? Que a gente possa tomar um açaí juntos ou qualquer coisa desse sentido, para fazer essa confraternização, porque nos eventos do GEPEL e do STARE, normalmente nós terminamos, nem que seja com uma baguinha, né, com uma frasezinha, uma sacolinha que contém uma caneta e um recadinho. Então, a gente precisa dessa afetividade que o evento virtual não permite. Então, sintam-se abraçados, espero, de fato, reencontrá-los presencialmente e que, nesse reencontro, tenhamos todos ótimas notícias de superação, notícias de conquista e de muitas alegrias depois de atravessarmos essa pandemia. Que a gente possa se encontrar produtivas, lúcidas, saudáveis mentalmente e possamos continuar produzindo literatura. Manu perguntou sobre a foto. Nós vamos postar nas nossas mídias algumas fotos feitas pela equipe STARE e aí vocês podem copiar a partir dali. Mas foram feitas fotos durante a apresentação de vocês, certo? Algum outro comentário? Muito obrigada, professora Fabiana, e parabéns a todos e todas que apresentaram aqui hoje, viu? Gratidão. Gratidão imensa a todos vocês. Fiquem bem, boa noite, até a próxima. Vou pedir a Miriam que interrompa a gravação, por favor, Miriam. Até o próximo evento. Até.